Sejam bem-vindos ao podcast da Intrinse. Meu nome é Ana Gabriela, eu sou psicóloga. Fui convidada pelos idealizadores do projeto para essa missão de transmitir conhecimento, conteúdo a respeito de temas relacionados à psicologia e à saúde. Hoje eu tenho aqui comigo, com o maior prazer, o Rodrigo e a Raquel, que também é psicóloga, que são fundadores da empresa. Falem um pouquinho de vocês. Bom, primeiramente é muito legal a gente estar aqui junto hoje começando esse projeto, né? Que de verdade a gente já começou a idealizar, já fez um programa teste há alguns meses atrás que foi muito legal, né? Eu pelo menos aprendi muito. E, bom, eu faço parte aqui da Intrinse também, né? Da parte administrativa, sou um dos sócios fundadores e vamos estar aí para somar e criar os conteúdos que a gente vai explicar um pouquinho mais como que vai ser esse projeto. Bom, meu nome é Raquel, sou psicóloga clínica, uma das idealizadoras também da Intrinse, e minha abordagem é na psicologia analítica ou psicologia junguiana, e para mim também é um grande prazer estar aqui, né? Acho que muito bacana a gente trazer essa proposta de olhar para esses conhecimentos da psicologia, de saúde mental, para além do nosso contexto só clínico, né? Só do consultório, assim. Então, é um Legal, grande gente. prazer estar aqui. Bacana. Para quem não sabe, a Intrinse é uma clínica de psicologia, né, localizada em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Hoje nós temos em torno de mais ou menos 15 prestadores de serviço dentro do âmbito da psicologia clínica, de diversas abordagens. Temos também em torno mais ou menos de 80 clientes por dia aqui, né, na clínica, funcionando de segunda a sexta. E eu queria muito que hoje a Raquel e o Rodrigo pudessem contar um pouquinho pra gente, eu também vou contar qual a minha participação nessa história, né? De como que a Intrinse foi criada, qual a história da empresa, né? E o trajeto que a gente fez até aqui. Bom, quando a gente para pensar na criação, no nascimento, assim, da Intrinse, a gente tem que voltar lá para trás, né? Acho que lá para nem sei que ano, e aí tem que trazer a Débora e a Simone, que são minha mãe e minha tia. Elas são psicólogas clínicas e trabalham nessa área há muitos anos, há mais de 35 anos, né? Então, acho que não tem como a gente pensar na Intrinse sem trazer inicialmente elas aí, que são parte fundamental aí na criação da empresa, nessa história, né? Mas a empresa, ela nasceu, de fato, em 2018, né? Teve aí início em 2017, com a parte mais burocrática de abertura de empresa, mas ela nasceu realmente em 2018. Inicialmente foi como algo mais familiar, né? Então eram só nós três, como psicólogas, né? Então a Débora, a Simone e eu. E aos pouquinhos foi tendo um movimento de crescimento, né? E aí você sabe que inicialmente a Intrinse, na verdade, se chamava Crescer. E eu acho que isso é muito simbólico, porque foi durante, acho que uns 3 anos que teve esse nome, e foi realmente aí um período que a empresa teve esse movimento de um crescimento, né? Então, algo que inicialmente eram em 3 psicólogas, foi ampliando para mais profissionais. A primeira psicóloga que trabalhou, que veio como parceira juntos de nós na clínica, foi a Ana Gabriela, né? Então, acho que é um grande prazer ter você com a gente até hoje e poder compartilhar, né? Você foi parte muito importante na construção dessa história. Então, quando a gente para pensar na Intrinse, a gente volta lá atrás, né? E em determinado momento, acho que como tudo está sempre em transformação, em mudança, a nossa empresa a gente sentiu necessidade de passar por uma transformação, de tentar trazer uma cara um pouquinho mais autêntica, e junto a isso, nesse momento, o Rodrigo entrou, né, como um dos sócios. E aí o Rodrigo é administrador, ele trouxe muito esse olhar mais empreendedor, mais de uma gestão de empresa. E aí foi quando a gente começou todo esse processo de pensar no nome, né? E aí surgiu a Intrinse, e vou passar a voz para ele contar dessa participação, que também é importantíssimo a presença dele. De verdade, eu acho que eu acabei entrando bem no momento que a empresa precisava dessa transformação e profissionalização, né? E já tinham ótimos profissionais,
mas a empresa precisava, como empresa, se posicionar de alguma forma e enfim. E também, a gente passou, logo em seguida por esse período de mudança de sede, né, da clínica, que também Uhum. foi um período muito importante e de amadurecimento e de discussão que a gente fazia de para que rumos seguir, como a gente vai se posicionar, se a gente vai, enfim, se a gente iria fazer uma parte de extensão médica ou não. E até que a gente definiu que o nosso foco é É a saúde psicologia mental, é mesmo, né? psicologia, e que a gente vai, né, quer nos tornar conhecidos pelo bom trabalho e por bons profissionais e por o acolhimento desde o momento que a pessoa chegue na clínica, desde o momento que ela ligue para agendar consulta até a hora que ela entre, seja recepcionada, né, Uhum. que ela seja acolhida em todos esses âmbitos, né. Então eu vim mais para somar com elas, que já eram ótimas profissionais, com vocês também, para que a gente otimize as coisas, pense, como uma empresa mesmo e comece a criar os processos, enfim, né, e tenha esse crescimento sustentável, para prestar o melhor serviço possível para os pacientes, né. E acho que basicamente foi isso, né. Foi, foi. Legal, bacana. A gente sabe que a gente que é, né, da área da psicologia, que querendo ou não, é uma área das ciências humanas de caráter mais subjetivo, é um desafio essa coisa da administração pra gente, né. Então eu imagino o quanto o Rodrigo ele se faz importante nesse processo, né, ajudando a administrar a empresa que tem crescido aí desde 2018 e não foi pouco, né, inclusive foi em novembro de 2018 que eu fui chamada pela Débora, né, que é mãe do Rodrigo e da Raquel, né, para estar trabalhando com vocês. Começo ainda estava nascendo ali, né, a crescer e tal, e alguns trabalhando com alguns convênios e tudo, e eu num momento muito importante para mim, porque eu estava fazendo uma transição de carreira, né. Então, até aproveito para poder falar um pouquinho sobre mim, a minha trajetória da psicologia, né, porque eu trabalhei muitos anos na parte de RH. Hum. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer estágio em algumas empresas multinacionais e percorri todo o período ali, né, da graduação, dos 5 anos da faculdade, dentro dessa área. E, posteriormente, quando me formei, também achei que era isso que eu queria, né? Inclusive, fui estudar inglês, fui fazer um intercâmbio para tentar me profissionalizar cada vez mais ali e estar capacitada, né? Só que em dado momento eu percebo que eu não sou feliz, que eu não gosto do que eu faço, eu não gosto da dinâmica do meu dia a dia. Eu sou acometida por aquilo que eu vejo muitas pessoas contar, inclusive hoje em dia ainda no consultório, né, de que como se trabalhar fosse um peso, sabe? Aquela coisa da viver em prol do final de semana, né? Então a segunda-feira, aquela coisa difícil e tal. E eu vivi muito isso na minha pele. E um dia uma pessoa muito importante para mim, que é psicóloga, que é inclusive a esposa do meu pai, minha madrasta, que ela também é psicóloga, ela chega para mim e fala: "Poxa vida, né, faz a transição, vai para psicologia clínica, é uma área boa". Inclusive, a psicologia tem crescido muito, né, eu acho que não só no sentido das pessoas aprenderem a respeitar mais essa dinâmica da saúde mental, do autoconhecimento, como também acho que até no sentido, assim, monetário da coisa, sabe, que as pessoas elas, viam como uma área ruim. E hoje a gente pode dizer que não, né, que existem inclusive, né, já vi notícias por aí que falam que das áreas humanas é uma das melhores áreas para hoje você estar se ingressando, né, na profissão, assim como a gente escuta falar de tecnologia da informação e de outras áreas também que estão crescendo muito. E daí eu fui fazer essa transição, né, comecei a trabalhar com ela, depois vim aqui para a Intrínseca, que na época era Crescer, né, e hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz na minha profissão, eu realmente gosto muito do que eu faço, eu acredito na psicologia como uma ferramenta de transformação social, eu acho que isso tem muito a ver também com a cultura dessa empresa que eu estou hoje, né, que é a Intrínseca, porque a gente percebe esse caráter muito humanizado da cultura da empresa, né, por parte aí do projeto mesmo, de modo geral, dos fundadores e de como a gente funciona na dinâmica do nosso dia a dia aqui, né. E a psicologia, ela realmente acabou se tornando parte da minha vida, não só no sentido de poder ajudar o outro, como também me sentir sendo ajudada, né. Eu acredito muito na psicologia como uma via de mão dupla.
Então, quando eu tô ali com o paciente, eu não só ensino muito, como eu aprendo muito também, né? E engraçado que, por uma coincidência, hoje, né, a minha abordagem é a mesma da Raquel, né? Sim. A Raquel também se especializou na psicologia junguiana, e eu também sou junguiana. Então, acho que a gente ainda vai ter bastante coisa para falar sobre isso, não sei se hoje, mas em outras oportunidades, né? E hoje eu queria que você contasse também um pouquinho, Raquel, sobre a sua jornada na psicologia, como que você escolheu, como que foi para você. Sim. Antes de eu responder sua pergunta, acho que assim, você trouxe isso como algo que a gente tem em comum, né, da abordagem, mas penso que tem até mais, né? Porque a gente Uhum. se formou na mesma universidade, no mesmo ano, mas a gente Verdade. não, o nosso caminho não se cruzou aí, Não se né? Que a gente cruzou. estudava em períodos diferentes. Então acho que a gente tem mais em comum ainda, né? E Uhum. que bom que o nosso caminho se encontrou e também acho que até nós duas, cada uma no seu processo individual, chegar na psicologia analítica, cada uma passou por abordagens diferentes, né? Então é Sim. muito bom realmente encontrar alguém aqui no consultório que tem essa mesma abordagem, que a gente possa ter essa troca. E uma coisa que eu acho interessante também daqui, né, como somos em 16 profissionais, cada um tem uma abordagem diferente, cada um atende uma faixa etária diferente, então tem essa variedade, né, de público que a gente consegue alcançar. Então, acho que sim, temos esse ponto comum, até outros, né, mas... E agora, respondendo a sua pergunta, né, de contar um pouquinho do meu caminho profissional, volto lá para a época da escolha mesmo, né, com relação à psicologia. Eu lembro que na época eu fiquei muito em dúvida entre psicologia e arquitetura. Eu gostava muito de ver plantas de apartamento, plantas de casa e ficar estudando aquele ambiente interno, né? E Uhum. aí, naquela época, eu passei por orientação profissional e aí eu fui ver a grade de cada um desses cursos e eu vi que não era ali a arquitetura, era a psicologia. E de uma certa forma, eu fico pensando que, simbolicamente falando, é essa exploração do mundo interno do outro, né? Não no sentido Uhum. ali físico, mas no sentido simbólico, né? Legal. E, e aí essa escolha se deu nessa época, e aí eu percebo também que tem muito relação com a forma como eu via o mundo desde muito nova, sempre no sentido, eu tinha um questionamento desde pequenininha, assim, de qual que era o sentido da vida, e eu ficava refletindo sobre aquilo, a forma como eu me relacionava, como eu me colocava no mundo, como eu me relacionava com as pessoas, e eu me encontrei muito quando eu escolhi esse curso, quando eu fui para essa área. Na época eu tinha dúvida se eu ia querer psicologia clínica ou psicologia organizacional, mas escolhi seguir a área da psicologia clínica também. E para mim é um grande privilégio, assim, poder acompanhar o caminho de cada paciente, ver as transformações que acontecem. E foi isso que você falou, né? Ao mesmo tempo que a gente acompanha a transformação do outro, esse encontro também transforma a nós mesmos, né? Então a gente aprende muito Com com os certeza. pacientes, né? Mas legal, é bacana ouvir você falando, né? Também me remeteu bastante à minha infância, assim. É muito louco. Eu acredito muito nessa coisa do chamado vocacional, né? Infelizmente, não é todo mundo que tem isso, né? Na verdade, a gente sabe que nos primeiros anos de vida de todo ser humano, alguns dons e talentos já aparecem, contanto que hoje, com a avançada a ciência da psicologia, justamente acho que é a intenção desse podcast, né? A gente poder estar disseminando mais informação a respeito desse assunto, né? Porque eu, particularmente, falo muito para pacientes meus, porque hoje eu atendo adolescente e adulto, não atendo criança, já atendi, não atendo mais, mas eu falo muito para os meus pacientes que são pais, né? Fiquem atentos, né? O que seu filho mais gosta de brincar, o que ele demonstra que, tipo, ele tem interesse, porque a gente sempre dá pistas, né? Daquilo que a gente veio para fazer nesse mundo, só que muitas vezes isso é negligenciado. Então, a criança gosta de desenho, mas não coloca numa aula de desenho. A criança gosta muito de esporte, não coloca no esporte. Então, assim, eu particularmente lembrando, assim, né, tentando voltar, né, lá atrás, muito parecido com você, né, Raquel? Eu sempre fui muito assim de ficar, tipo, refletindo, mas o que eu tô fazendo aqui, né? Qual a função desse mundo? Por que tá todo mundo aqui? O que a gente veio para desenvolver? Por que aquela pessoa se comporta daquela maneira? Mas por que a outra reagiu de outra forma? Então, eu sempre
reparei muito, né, no comportamento das pessoas e sempre gostei muito de conversar também, né? E daí, assim, quando eu estava no terceiro colegial, me recordo bem de eu ficar um pouco confusa entre filosofia e psicologia, né? Ainda falo que ainda vou fazer filosofia um dia. Acho que vai ser minha faculdade de terceira idade aí, porque eu acho incrível, né? Mas, de qualquer forma, é muito gratificante. Eu acho que existem coisas que só um psicólogo sabe, né? E experimenta, assim, que é o que você comentou, de você ver a evolução de uma pessoa, né? É comum que os pacientes sejam muito gratos a nós por essa trajetória, mas definitivamente não é só sobre a gente, é sobre o movimento que ele faz, né? Sim. É até interessante, assim, que eu não sei se você já ouviu esse questionamento, Raquel, mas eu escuto com muita frequência. As pessoas me perguntam, nossa, mas como que é ficar ouvindo o problema o dia inteiro? Não tem uma energia meio ruim, tal, não sei o quê? Eu falo, gente, não. É o exato oposto disso, é uma energia de transformação, né? Porque não é a pessoa que reclama por reclamar, assim, ela já iniciou um movimento de tentar buscar, né, um novo sentido para a vida dela, uma mudança. Ela já observou que algo está dando errado, algo não está legal, né? E é muito gratificante a gente estar nessa posição de tentar fazer essa expansão de consciência, né? Mostrar por olhares diferentes algumas questões e é maravilhoso. Mas assim, Raquel, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. O que você acha que a psicologia hoje significa para você? Deixa eu pensar. Pergunta complexa, né? Acho que a psicologia, para mim, representa a possibilidade de você se tornar cada vez mais você mesmo, né? Porque a partir do processo de terapia, cada vez mais você tem um autoconhecimento, você tem um contato com esse mundo interno, você passa a ter uma maior clareza do que é importante para você, do que faz sentido para você, quais são os seus limites. E a partir disso, eu penso que você consegue vivenciar uma vida com muito mais sentido, muito mais autêntica. Então, para mim, a psicologia é um caminho de você poder trilhar aí um chamado interno, um movimento da sua própria alma. É esse movimento de você poder ser você mesmo, né? E bancar, né? Porque às vezes quando a gente, assim, o processo de terapia, ele não é só bonito, prazeroso, pelo contrário, né? A gente esbarra com muitas coisas desafiadoras, né? A gente, na psicologia analítica, a gente chama de sombra, né? A gente vai esbarrar com muitas coisas difíceis, desafiadoras. Então, bancar também isso, né? De você ser você mesmo, acho que é um desafio aí para a vida, mas acho que não tem outro caminho, né? Com certeza. Não, adorei sua resposta. Acho que é bem por aí mesmo. Eu sempre falo, né, que se todo mundo olhasse um pouquinho para sua sombra, né, que na psicologia analítica a gente fala da sombra como se fosse o nosso defeito, né? Porque todo mundo tem qualidades e defeitos. Então, eu brinco assim, as pessoas falam, nossa, Gabi, que estranho isso, né? Mas eu sempre digo que um dos momentos auge para mim da sessão e da terapia, do processo terapêutico, é quando um paciente chega para mim e fala, putz, eu sou muito invejoso, eu sou muito egoísta, eu sou muito mesquinho. Eu falo, gente, isso para mim é genial, sabe? Porque todo mundo tem defeito. Então, no momento onde você se dá conta de qual é o seu, traz isso, né, do inconsciente para sua consciência, você tem a oportunidade de poder trabalhar isso e deixar que aquilo não tome conta de você sem você perceber, né? Então, acredito que se todo mundo fizesse isso, né, desde, por exemplo, a gente fala aí da políticos corruptos, né, o que fosse, todo mundo olhasse um pouquinho para dentro de si e percebesse, né, nossa, ó, aqui eu tô sendo um pouco egoísta, ou aqui eu tô sendo um pouco maldoso, tal, né, eu acho que putz, a sociedade funcionaria de uma forma muito melhor, né? Então, até a gente, antes de começar, estava aqui conversando, né, nós três, sobre o quanto a psicologia evoluiu em todos esses anos, né? Porque antes era visto como coisa de louco, né? O Rodrigo até comentou que assim, o Rodrigo até ia puxar esse assunto, né? O Rodrigo, ele é um peixinho fora d'água. Na casa dele, não peixe fora d'água, não. Eu acho que eu coloquei mal, mas assim, ele vive numa família de psicólogos. Conta um pouquinho pra gente, Rodrigo. Realmente lá em casa, basicamente todos, tirando eu e meu irmão, não somos psicólogos, né? Meu pai está em formação, né? Minha irmã mais nova também. A
Rebeca tá no penúltimo ano, né? Uhum. Meu pai no segundo. A Raquel já é psicóloga formada. Minha mãe também há muitos anos. Minha tia. Então, assim, Geral. geral. E uma coisa engraçada é que muitos dos meus amigos, né, me mandavam mensagem, me ligavam, falavam, nossa, tô precisando aí conversar com a sua mãe. E aí, lembra? Aham. Direto marcavam, e aí iam lá em Uhum. casa pra conversar com a minha mãe e tal. Que Às vezes eu nem demais. tava em casa e eles estavam lá. E eles estavam É, lá. Sua mãe é pouco acolhedora, é. né? E então eu convivi muito com isso, assim, né? Eu até na administração tem um pouco da área de psicologia, mas eu acredito que seja muito pouco ainda. Sim. Porque acaba que tudo se resume a pessoas, né? Então, Uhum. as empresas também são de pessoas para pessoas, né? E são geridas por pessoas. Com certeza. Então, assim, eu vejo a importância da psicologia desde que eu era novo, né? E, Uhum. esse preconceito que existia antes, né? Que agora eu vejo que já está sendo quebrado já há um bom tempo. E hoje a gente, né, tem uma clínica com conceito totalmente diferente, né? Que a gente falou agora há pouco, sobre antes os consultórios serem meio escondidos, para as pessoas entrarem e não dar muita pista de que tá entrando ali no consultório de Exato. psicologia, já saía também meio escondido. E agora não, e principalmente, isso já foi quebrado, né? E a nossa Uhum. clínica que é tudo aberto exatamente para que as pessoas se encontrem na recepção, criem amizades ali na recepção, enfim, se envolvam com outras pessoas e que a gente traga esse conceito que já era para ser assim, mas o preconceito dava uma barrada, né? Sim. Mas assim, vocês vão saber falar mais ainda em relação a essas mudanças, né? É engraçado que hoje em dia a gente vê assim, né? Eu tenho muitos pacientes, principalmente adolescente, que tem orgulho de falar que faz terapia, né? E fala pra todo mundo, indica pra todo mundo, e assim, normaliza demais, porque sim, existem alguns pacientes que chegam naquela dinâmica da gente ter que apagar um incêndio, porque a pessoa ela já tá com uma crise depressiva, ansiosa ou algum transtorno de modo um pouco avançado. Mas muita gente vem buscando autoconhecimento, né? Que é justamente poder tá se conhecendo melhor, entender qual a dinâmica do seu mundo interno, né? Como melhorar algumas questões que talvez precisam ser ajustadas, mas que também, né, não é nenhum fim de mundo, é mais para aperfeiçoamento, autoaperfeiçoamento, né? E isso é maravilhoso. De qualquer maneira, até um gancho legal para a gente puxar, né? Para a gente, queria pedir para a Raquel ler para a gente a respeito do significado da palavra intrínseco, né? Que vem de intrínseco. Acho legal ler isso, porque foi algo que a gente criou juntos, né? Eu, Rodrigo, Débora e Simone. Depois de muito tempo estudando Uhum. os nomes e possibilidades e o que a gente queria representar com isso, né? E até antes de ler, assim, foi um processo muito divertido, né? Porque a gente se reunia lá na sala da casa dos meus pais e a gente ia cada um dando uma sugestão de algum nome específico e a gente se colocava o combinado de que um não podia julgar ali, tinha que ser um processo bem Sem julgamento. acolhedor, sem julgamento, Uhum. para deixar que emergisse, né? E a gente fazia também o teste do telefone. Lembra? Com todos os nomes, a gente pegava, fingia que estava atendendo o telefone. Falava, alô, é da Que é da clínica. clínica tal, para ver como é que Se ficava, soava né? bem, né? Ah, muito bom. Então até a gente chegar ao nome intrínseco foi um processo, né? Uhum. E aí a gente chegou no nome intrínseco que tem essa, como a Ana Gabriela comentou, né? Tem relação com a palavra intrínseco. E aí vou ler um pouco do que a gente escreveu para descrever qual que é a representação, qual que é o significado, né, desse nome pra gente. Legal. Intrínseco está relacionada à palavra intrínseco, que significa a natureza ou essência de algo ou de alguém. Aquilo que é natural, inerente, que faz parte do íntimo, particular, próprio, essencial. Localizado no interior, algo único, assim como a intrínseca e a sua história. O símbolo da marca comunica os 3 pilares principais, representando acolhimento, expansão e conexão. Então, o símbolo é esse que está aqui na TV. na TV, né? E aí tenta trazer realmente uma imagem que tenta comunicar esses 3 pilares que eu acho que
dizem muito de qual que é o significado para a gente, qual que é a proposta, né? O que Com a gente certeza. acredita, o que a gente busca por meio da Intrinse, né? Que eu acho que é isso, do acolhimento, esse acolhimento que tem que estar presente desde recepção, a maneira como a recepção acolhe ali a chegada daquele paciente, até, claro, a gente no acompanhamento com o paciente, enquanto psicólogo clínico, na nossa relação, né, entre profissionais, colegas. Então, esse acolhimento que está presente em tudo isso, essa expansão, que eu acho que é uma palavra que anteriormente estava representado como crescer, né, como crescimento, mas acho que expansão define até um pouco mais, que foi esse movimento de expansão que realmente a clínica, né, a empresa teve desde o início, mas não só nesse sentido, mas essa expansão no sentido da expansão da Da consciência dos consciência, pacientes e tudo, né? sim, da expansão nossa, né, Sim. individualmente, profissionalmente, enquanto psicólogos clínicos. E a conexão, que eu acho que a conexão é algo que a gente acabou não trazendo isso, trouxe de uma certa forma, né? Não de uma forma tão detalhada, mas eu acho que a conexão é uma palavra que também descreve bastante da Intrinse, porque é algo que começou, como eu falei antes, como algo mais familiar, né? Mas que depois, mesmo que tenha ampliado, tenha expandido e tenha trazido outras pessoas, essa conexão ainda estava muito forte. Então, por exemplo, a Ana Gabriela veio e ela já tinha um vínculo ali, né, desde antes, né, dos familiares se conhecerem. Acho que seu avô conhecia meu avô, né? Então, Exatamente. eu acho que essa conexão também é algo que descreve bastante do que faz, do que é a Intrinse, né? E do que a gente busca por meio da Intrinse alcançar, assim, Transmitir, né? né? Com Transmitir. certeza. Isso. E é Legal, isso. muito bom, muito bacana. E acho que até para a gente, já caminhando para encerrar, eu queria que o Rodrigo falasse um pouquinho para a gente sobre o estúdio, né? Sobre essa coisa do podcast, a criação do podcast. Então, de verdade, na pandemia eu comecei a refletir muito, assim, o que eu sempre gostei muito de empreender, né? E a pandemia eu acho que foi um tempo de refletir, né? Para pensar, né? A gente estava tocando a Intrinse, inicialmente online, depois voltou a presencial, e eu comecei a refletir muito de que eu gostaria de fazer algumas coisas, mas que eu realmente gostasse. E eu vi esse movimento do podcast crescendo no Brasil, e hoje em dia o Brasil é o maior consumidor de podcast, o brasileiro, né, o maior consumidor de podcast do mundo, né? Eu vi esse movimento crescendo e eu sempre achei muito legal por conta da troca das pessoas, do conhecimento que é passado, da democratização da informação, né? E é uma ótima desculpa de você poder chamar alguém que você quer aprender ou que você quer conhecer como ela pensa, né? E aí eu falei, nossa, vou começar a estudar isso. Comecei a estudar um pouco, enfim. E de 2 anos para cá eu venho estudando e preparando, né, o estúdio para chegar até o dia de hoje, que é o primeiro dia que realmente começou a funcionar aqui o estúdio, com um podcast aqui da Intrinse e outros podcasts também, né? E assim, pensando aí na Intrinse, nesse podcast especificamente, vai muito em relação desse movimento de expansão, né, de crescimento, que a gente continuando fazendo somente no segmento que a gente estava, de atendimentos presenciais, existe um limite, que a gente já está chegando nesse limite de número de pacientes, as horas das salas, né, Sim. que são possíveis atender, mas como que a gente consegue atingir, né, e como a gente poderia atingir mais pessoas e democratizar esse conhecimento para que, se a gente ajudar uma pessoa que seja a mudar de vida, melhorar ou não cometer algo pior, eu acho que já é muito válido. E a gente tem a capacidade de transmitir muito conhecimento para muitas pessoas aqui na clínica, né? Nós temos ótimos profissionais aqui na região, também ótimos profissionais para virem aqui, né, trocar, acho que Com certeza. essa ideia com você e, enfim, entrar em vários assuntos, né? Então, eu acho que, agora entrando no podcast aqui da Intrinse, essa democratização de conhecimento, acho que é muito legal, né? Então, hoje está inaugurando o estúdio, também quem tiver interesse pode entrar em contato aí e vir conhecer, enfim, fica E aqui tá em São José super dos legal, Campos. gente.
que a gente já começou a operar hoje, dia 8, então, dia 8 de maio, né? Então, a partir de hoje, já podem entrar em contato aí para vir conhecer. Legal, muito bom. Eu queria aproveitar também, só para de- que você fez uma pergunta para a Raquel, né? Uhum. E eu acho que a Raquel concorda com isso, que vai ser muito legal, né, você ser a host do programa. Sim. E também acho que é legal a Raquel devolver essa pergunta para você, né? Eu A acho mesma legal. pergunta que você Concordo. fez, né, para ela. Sim, concordo. E vou pegar um gancho com o que o Rodrigo falou. Eu acho que também, para mim, quando a gente estava pensando, né? E aí, como é que a gente vai fazer o projeto, né, do podcast da Intrinse? A primeira pessoa que veio para todos nós foi você, né? Não só por você ter sido a nossa primeira parceira, mas por todo esse vínculo que a gente construiu ao longo desse tempo. A gente confia muito, muito, muito em você. A gente admira muito você, o seu trabalho, o seu jeitinho de ser, não só profissionalmente, mas para além disso. Então, é isso. Estou muito feliz de ter você para representar isso, né? Eu acho que vão surgir trocas muito ricas, muito legais aqui. Quando você falou também nesse sentido da democratização, né, do conhecimento, quando a gente pensa assim, né, realmente na Intrinse, que tem esses vários profissionais de abordagens diferentes, que atendem públicos diferentes, realmente a gente consegue ter um alcance aí muito bacana, né? Cada um tem muito a agregar, acho que com a própria trajetória profissional, acho que vai ser muito legal. Então, obrigada, né? Imagina, eu que agradeço a E oportunidade. Nossa, é muito recíproco, né? Essa questão da confiança, a gente sabe disso, né? Eu tenho um carinho enorme pelo pessoal aqui da clínica, é uma grande família, realmente, né? E acho que, assim, respondendo também a pergunta em relação a essa questão, né, da psicologia, e acho que até um gancho legal que eu vejo que, assim, acho que a gente vai ter outras oportunidades de estar abordando essa temática aqui. Eu acho que, inclusive, vai ser muito curioso, porque eu vejo que ainda é muito difícil para as pessoas entenderem o que é essa coisa de abordagem dentro da psicologia, né? E de uma maneira bem superficial e rasa, né? Eu sempre costumo explicar para os meus pacientes que dentro da história da psicologia, a gente teve diversos autores, né, que criaram escolas psicológicas, ou seja, teorias, né, relacionadas à saúde mental, ao autoconhecimento, que na verdade são maneiras um pouquinho diferentes de se chegar ao mesmo lugar, né? Então, quando a gente está na faculdade, essas teorias não são apresentadas e a gente vai se especializar naquilo que faz mais sentido para a gente. Por isso que muitas vezes um psicólogo trabalha tão diferente do outro, né? Mas, como eu disse, né, eu acho que a psicologia, para mim, ela é uma ferramenta de transformação social. Eu acho que a gente está todos os dias aí no consultório plantando sementinhas, né? Que depois de um tempo a gente vê elas crescerem, prosperarem, e é o que o Rodrigo falou, se às vezes também é muito legal isso, de que às vezes a gente já não tem mais horário na nossa agenda, mas a gente ainda pode promover algumas transformações, né? Então, se alguém, ao assistir um podcast ou a ler uma reportagem, o que for, aqui ou em qualquer outro lugar, e por meio dessa informação, né, fazer uma escolha de um direcionamento melhor para sua vida, ou poupar a sua própria vida. Hoje a gente vê tanto aí essa dinâmica dos altos níveis de suicídio, né? Então, acho que a psicologia ela é muito atual, ela não para de crescer, e ela é muito importante para a sociedade de um modo geral, né? Acho que temas relacionados a isso estão sempre vindo à tona. Recentemente a gente teve essa situação envolvendo as escolas, né, os atiradores e tal, e entender a problemática por trás do porquê que tem tão pouco psicólogo nas escolas, porquê que o bullying ainda é pouco abordado. Então, eu acho que não vai faltar assunto para a gente conversar aqui, né? A gente está começando, é um ambiente novo para a gente, então a gente ficou um pouquinho nervoso aqui, acho que deu para perceber, mas tudo que a gente, né, faz com amor, carinho, a gente vai aperfeiçoando, né? Então essa é a nossa intenção aqui. Mas acho que a princípio é isso, gente. Eu queria passar aqui para vocês também o Instagram da Intrinse e pedir a participação de quem esteja assistindo, pacientes, parentes de pacientes, a quem chegar esse conteúdo, né? Porque a gente vai estar recebendo diversos profissionais aqui para estar abordando temas específicos. Hoje foi mais um podcast de apresentação, apresentando a clínica, apresentando o nosso trabalho, mas a nossa intenção é
falar de temas variados e eu acredito que todo mundo pode participar, né? Dar dicas de temas que acha relevante, que são importantes aí lá na nossa página. Então, o Instagram da Intrinse é intrinse.saúde, né? Lá também a gente vai estar divulgando o podcast, que ele vai aparecer em várias plataformas digitais, né, Rô? Isso, vai aparecer no Spotify, no YouTube, Instagram, e todos os outros streamers de áudio e vídeo, assim, vai ter lá. No Instagram vai estar mais os links todos, e você escuta ou assiste da onde você achar melhor. Legal, bacana. E daí a gente postando lá, quem segue o nosso Instagram vai estar vendo, né? E a gente vai estar compartilhando. Eu queria aproveitar para divulgar também o meu Instagram de psicologia, onde eu falo sobre diversos conteúdos de psicologia, que é o amplamente.psicologia. É super fácil de encontrar. O Amplamente foi uma referência que eu criei justamente por essa coisa de ampliação da consciência, né? Ampliação da nossa mente. Ponto psicologia, que é, né, o nome da minha profissão. Você gostaria de falar alguma coisa, Raquel? Não, só sugerir que acompanhem mesmo a sua página, que eu gosto muito das reflexões que você traz, dos vídeos que você faz, então, só isso. Desejar, né, muito sucesso aí para esse nosso projeto. Eu tenho certeza que vai ser muito legal e tenho certeza que vão surgir muitos assuntos e papos, muito conhecimento a partir daqui de você e dos convidados, né? Tenho certeza que vai ser um sucesso. Com Sim. certeza, é isso que a gente espera. Vida longa ao projeto do podcast da Intrinse, tá bom? Muito Perfeito. obrigada, gente, Obrigada. por tudo, pela Obrigado. participação, pela troca e a gente se vê na próxima.